Graça e paz aos nossos amados irmãos que estão aqui presentes, aos nossos amados irmãos que nos acompanham pela internet, através do nosso culto ao vivo, que todos sejam agraciados com a unção do Santo Espírito de Deus. Nós aqui também, precisamos que o Senhor nos inspire para nós entendermos a palavra de Deus. Amados, trouxemos hoje um tema falando sobre a religião pura. Esse tema, na verdade, não foi um pedido de um dos nossos irmãos, mas é fruto de uma conversa inspiradora que eu tive com o nosso amado irmão Antônio Rolim, lá de Campina Grande. E aí essas conversas, abençoadas, sempre a gente aprende alguma coisa ou nos inspira a explorar a palavra de Deus, Sempre uma conversa edificante gera frutos edificantes. E eu resolvi trazer esse tema, religião pura, a religião que é aprovada por Deus, que Ele espera que nós pratiquemos essa religião, porque é a que Ele certamente vai aprovar de nossa parte. Então vamos direto aqui para o nosso tema de hoje, religião pura. Muito se fala, aqui no EDSI, muito se fala sobre a religião pura, descrita lá na Epístola de Tiago. Mas será que a religião que aí está entendeu, essa religião que está aí hoje no mundo, entendeu a mensagem que o autor está tentando passar para os leitores? O Espírito de Cristo tem falado ao nosso coração e nos feito compreender que mensagem é essa? Muitos religiosos cristãos têm entendido apenas uma parte das informações contidas no verso isolado que fala da religião pura, desprezando a parte mais difícil e a mais importante da mensagem espiritual que Tiago está passando ali. Aquilo que Tiago havia aprendido com o próprio Cristo, Se eu perguntar para os irmãos agora, o que é religião pura, segundo o que você leu na Bíblia? Se eu fazendo essa pesquisa, todos os irmãos me respondem assim. Todos que me responderam assim. A religião pura é atender a viúva e o órfão nas suas necessidades. Vocês concordam comigo? Vocês... Pois é, irmão Pedrinho. Todo mundo fica só nessa primeira parte. Parece que as pessoas não prestam atenção. E aí as pessoas que se prendem a essa primeira parte do texto acabam criando ou sendo forçado a entender que a necessidade de uma religião verdadeira é uma religião que vive das obras. As obras são muito importantes. Não existe crente sem obra, não existe igreja sem obra, não existe religião sem obra. Mas quando se esquece da parte, de uma das partes, ou da parte mais importante, como a gente está colocando aqui, nós acabamos sendo prejudicados por uma compreensão não total, parcial das coisas, e também, obviamente, se eu compreendo as coisas parcialmente, eu também vou agir parcialmente, e eu vou ser um cristão parcial, não um cristão completo. Pois bem, vamos então aí para o texto base. Eu trouxe duas versões do texto de Tiago. Trouxe duas versões. Uma versão é a Almeida Revista Imprensa Bíblica e trouxe uma versão bem moderna, uma versão chamada Viva. Duas versões para que a gente possa meditar aí nessas duas versões. A primeira versão, a Almeida Revista Imprensa Bíblica, diz assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar aí está no contexto de atender, visitar no contexto de atender a necessidade. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições
e guardar-se isento da corrupção do mundo. Veja, algumas versões falam aí das aflições. Eu gostei aí do termo as viúvas nas suas aflições. Eu gosto dessa versão, porque quando a gente fala necessidade, a gente pensa logo no feijão e no arroz, não é? No dinheiro. Mas quando o texto fala aflições, a gente entende que é o feijão, o arroz, a conta de luz e os medos e as emoções desequilibradas. Palavra de consolo, a palavra de conforto, o ombro amigo. Então a aflição não só é física. As aflições, elas são físicas e são emocionais ou espirituais também. Então por isso que eu gosto muito dessa versão. Ela é mais fiel ao que o autor está querendo dizer. Porque as pessoas só não têm necessidade física, não. Né? As maiores necessidades são espirituais. Ok? E a segunda versão diz assim: o cristão puro e sem faltas, cristão que está completo, né? Do ponto de vista de Deus o Pai, é aquele que cuida dos órfãos e das viúvas e cuja alma permanece fiel ao Senhor. Como assim? Sem se contaminar, nem se sujar em seus contatos com o mundo. Na sua relação com o mundo, ele não se contamina com os pecados do mundo. Então aqui nós percebemos nas duas versões que, ou em qualquer outra versão que você for ler, o Tiago aqui ele vai apresentar dois fundamentos. Dois fundamentos para a religião pura. Não é só um fundamento. Não é levar a cesta básica para o órfão e para a viúva somente. Essa é a parte menor de todas. E que deve ser feito. É a menor, é a mais fácil. Portanto, a gente nunca poderia falhar em deixar de atender o órfão e a viúva nas suas necessidades físicas. Porque é a mais fácil. É a primeira. Não é? Então, esta parte, parece que o homem fica com ela porque essa é a mais fácil. Inclusive, muita gente faz questão de atender as pessoas nas suas necessidades materiais, né? Porque parece que com isso ele está descarregando, está diminuindo a sua culpa, a carga emocional, a carga espiritual que ele carrega, que não consegue fazer. Então, muita gente faz isso como válvula de escape. É muito gostoso a gente reunir, encher um carro de cestas básicas, isso aí no interior. Isso é muito lindo, mas não é o suficiente. Para Deus não é o suficiente. Talvez seja o suficiente para aquela família que está passando necessidade naquele momento, é o suficiente para ela. Mas para nós, para a vida eterna, para a edificação do homem, não é suficiente. Não é suficiente para a religião pura. Não é suficiente. Então vamos entender aqui, trouxe aqui mais, para ficar mais didático ainda a nossa fala aqui, ó. São dois fundamentos que estabelecem a religião verdadeira, ou a religião pura, né? Primeiro, atender os pobres nas suas necessidades, todas, ou os necessitados, né? Em todas as suas dificuldades, físicas e emocionais, né? Ou espirituais. E o 2, não se contaminar com o mundo, que é a mais importante. Que é a mais importante para Deus. Veja que nas versões ele está dizendo para Deus o Pai. Está dizendo que para Deus o Pai, aquele que comanda tudo, ele não está falando aí, para Jesus Cristo também é. Mas ele está falando para Deus o Pai, o soberano, o supremo. Para ele, são essas duas coisas. Veja que esses dois princípios estão intrinsecamente em conexão, em harmonia com os dois princípios da lei. A lei se divide em duas partes, disse o sábio, né? Em duas partes. Amar a Deus, colocando Ele sobre todas as coisas, com todo o meu coração, de toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com toda a minha sabedoria, com tudo que eu sou, com tudo que eu tenho.
Esse é o primeiro mandamento. O segundo é você amar ao próximo como a você mesmo. Tudo que você quer para você, você precisa fazer para o outro. Então veja, o primeiro mandamento aqui, ou o primeiro fundamento, vamos chamar assim, é amar ao próximo, como a mim mesmo. O segundo mandamento, quando eu não me contamino com o mundo, eu estou atendendo quem? Contaminar aqui está em que contexto? Está em eu chegar e colocar minha mão num corredor, num corremão, que está cheio da bactéria ali, do vírus da Covid. É esse tipo de contaminação que ele está falando aqui? Contaminação do espírito, contaminação do caráter, a contaminação do homem espiritual, da consciência, da índole. Está falando disso. Então esse é o tipo de contaminação. Veja que um é para com o próximo, o segundo é para com Deus. Vamos ver? Vamos aprofundar mais esse tema que é muito importante. Vamos para a primeira parte. O dever para com o próximo. O nosso dever para com o próximo, que é a primeira parte do texto de Tiago, né? No livro de Provérbios, capítulo 19, versículo 17, ele diz, ó, quem trata bem os pobres, empresta ao Senhor, e ele recompensará. Veja que, para o homem espiritual, a última parte, a última linha aí dessa imagem, a última linha desse verso nesta imagem, e ele o recompensará, é completamente desnecessário para o homem espiritual. Porque o homem espiritual, ele deve agir para com o próximo, ou atendendo a palavra de Deus, não esperando nenhuma recompensa em troca, né? Mas o homem é tão mau, o homem é tão egoísta, o homem pensa tão somente em si, que o Senhor, na sua palavra, faz questão de colocar isso, para mostrar assim, olha, eu ajo com justiça, da mesma forma que eu recompenso o mal, o homem mau, com as consequências da maldade que ele plantou, que ele vai plantar, ele vai colher o que ele plantou, né? Da mesma forma também, o homem que planta a verdade, que planta a justiça, ele também vai receber, vai colher, né, esse prêmio, essa recompensa. Então veja que o sábio Salomão, aqui no Provérbios 19, 17, ele vai dizer aqui, olha, quem trata bem, e tratar bem, irmão Pedro, significa tanto fisicamente quanto espiritualmente, ou emocionalmente, como alguns, né, falam. No livro de Lucas, capítulo 6, versículo 38, o próprio Cristo diz assim, ó, deem, e será dado a vocês. Novamente a lei da semeadura, né? Semeou, colhe. Deem como? Uma boa medida. Não dê resto. Não dê uma quantidade pequena, que a pessoa não possa matar a fome. Não dedique 20 minutos a alguém que está precisando que você escute ela por 2 horas. Dedique o tempo que a pessoa precisa. Então dê uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, e será dada a vocês também uma medida calcada, sacudida e transbordante. Pois a medida que vocês usarem para com os outros também será usada para medir vocês, ou para recompensar vocês. Olha, isso é o princípio basilar da justiça de Deus, aquilo que modernamente a gente chama de lei da semeadura. Não tem ninguém neste mundo que, fazendo mal às pessoas, não receba ainda nesta vida o mesmo mal. Não tem ninguém. Não tem ninguém nesta vida que viva para fazer o bem, a bondade das pessoas, para que ainda nesta vida também não receba a recompensa. É um princípio que a gente não tem como fugir dele. Né? É uma verdade. E aí é um grande estímulo. Se você acredita nisso, do fundo do coração, jamais a gente vai escolher praticar o mal. A gente vai agora praticar o bem. Porque o bem que a gente... Olha, a vida, diz um filósofo, a vida se parece muito com você brincar com a bola de ping-pong. Jogando na parede e pegando de volta.
A força que você empregar na bola é a velocidade. A força que você joga lá é a mesma força que vem de lá para cá. Então, a lei da semeadura, ela não falha. E no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo diz aqui em Gálatas 6:2 assim, ó: levem os fardos uns dos outros, e assim vocês vão cumprir a lei de Cristo. Como é que a gente cumpre a lei de Cristo? Por que Paulo está dizendo assim, olha, esqueça as leis, os mandamentos, a lei agora é essa? Não, é que ele está resumindo, falando numa linguagem espiritual, falando numa espécie de metáfora, dizendo assim, ó, ele acabou de dizer lá no livro de Romanos capítulo 7, que a lei é o quê? É espiritual, no sentido de uma lei racional. Você precisa racionalizar a lei, meditar nela, entender o que ela está querendo dizer para você. Então, quando o texto diz aqui, olha, levem os fardos. Qual é o fardo mais pesado que você já ouviu alguém dizer? O fardo mais pesado são os emocionais. Ah, uma dívida que nós temos, que a gente tem que pagar e o credor está na nossa porta, isso tira o sono. É perturbador. Mas a carga emocional, ela é muito mais pesada. Jesus passou 40 dias de fome. E não está escrito nos 40 dias de fome que ele passou lá no deserto de Jejuando, dizendo assim, Pai, afasta de mim esse cálice que meu estômago não está aguentando mais. Não tem ele dizendo isso. Mas lá no Getsêmani, quando as suas emoções foi levado ao limite da provação, ele, meu Pai, passe de mim esse cálice que eu não estou aguentando mais, mas seja feita a tua vontade. E foi necessário, quando ele suou gotas de sangue, que um anjo dos céus viesse consolar, porque estava difícil a carga. Porque não existe cargas mais sufocantes, tão pesadas quanto as emocionais. E nós vivemos numa época onde isso tem se agravado por uma série de coisas, por uma série de hábitos, uma série de escolhas que tem corroborado para que o homem seja cada vez mais doente emocionalmente. A maioria das doenças que nós temos no físico, muitas delas vêm de uma carga emocional, de uma emoção desequilibrada. A falta de esperança, a falta de fé, a falta do exercício, porque do exercício das relações interpessoais, nós somos um povo abençoado. Nós somos um povo diferenciado. A gente deveria agradecer todo dia a Deus quando acordasse de manhã, porque nós aqui somos um povo abençoado. A gente é um povo que se reúne 2, 3 vezes por semana. É um povo que se abraça em todo encontro. É um povo que senta para conversar. É um povo que ajuda um ao outro. Nós somos privilegiados. O mundo está doente porque não tem isso. E nós devemos fazer cada vez mais isso. Porque isso é um santo remédio para o corpo e para a alma, né? Então, por isso que Cristo, aí, ó, através do apóstolo Paulo, manda esse recado aí para a gente, ó. Levem os fardos. Ele não está mandando você ir lá aliviar, está mandando levar o fardo. Levar fardo dói, levar fardo assuma a dor do outro. Não é chegar lá, vou visitar por desencargo de consciência, vou fazer uma visita sabática ao meu irmão para ler um verso com ele e fazer uma oração. Não, meu irmão, isso é uma visita. Não está dizendo visite os irmãos, levem o fardo. Onde é que está pesando? Quanto pesa? Vou levar para você. Fique tranquilo que eu vou levar. Isso é o que ele está dizendo. E a gente vai cumprir a lei de Cristo. E aí, olha o que Tiago está dizendo. Atender a viúva e órfão na sua necessidade. Aí, ó. Levando o fardo. A segunda parte do texto de Tiago, né? A parte que fala para a gente não se contaminar no nosso contato com o mundo, porque a gente tem que ter o contato com o mundo, já que Jesus nos manda ir para o mundo, ide por todo o mundo. Então nós temos que ter contato com o mundo, e tem que ter, porque, inclusive, esse é o grande exercício que nós temos que fazer para que nós aprimoremos o nosso homem interior, o homem espiritual. Tem que ter relação. Se esconder do mundo, sair da cidade, se intocar dentro de uma caverna, dentro do mato, ser um eremita, morar numa caverna, não ter mais contato com a humanidade,
não faz parte do exercício de Cristo. O exercício que ele mandou é: vá ter contato com o mundo, ide a todo mundo. Ele não mandou que eu fosse ter contato com o mundo e aprendesse com o mundo e assimilasse os costumes e os ensinamentos do mundo. Não, ele mandou que eu fosse ensinar o mundo, né? Então, deixar bem claro isso. A segunda parte, dever para com Deus. A primeira parte, dever para com o próximo. A segunda, para com Deus. No livro de Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 ao 21, ele diz assim, ó: as obras da carne são manifestas de que forma? São manifestas, 2 pontos. Ele vai dizer como é que as obras do Espírito, ele já mostrou lá. Só coisa boa. Bondade, fraternidade, mansidão, domínio, é só coisa boa do homem espiritual. Agora, as obras da carne, qual é? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções é os grupinhos, né? Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essa. Então veja que essas são as obras da carne. E é destas obras que o Senhor está dizendo: se purifiquem. E quando a gente não se contamina com o mundo, se purificando, não é que o homem vai se tornar imundo porque ele teve um contato com uma prostituta. Ou uma mulher que é crente resolveu sair na noite e se prostituir também com outros homens. Ninguém se torna impuro por ter um contato sexual com alguém. Não. Mas é o resultado daquela transgressão aqui, no espírito. O texto bíblico não está falando apenas do contato físico, como alguns judeus queriam levar para Jesus, que pegaram uma mulher em flagrante adultério. O problema do pecado não é a coisa física, porque Adão e Eva pecaram e não morreram imediatamente, a carne dele continuou lá. Mas é a questão emocional, é a questão espiritual. Adão, no primeiro momento, ficou logo com medo. Se ninguém está ali ameaçando, a cobra, a serpente que estava ali, não ficou correndo atrás dele para morder e matar ele, não. Ele teve medo de Deus e se escondeu. O pecado, ele é terrível, é a consequência do ato físico. Esse é o mais terrível na mente do homem, que não está obedecendo a Deus. Já a obediência tem um efeito contrário. O homem de consciência limpa, o homem de consciência tranquila, porque está fazendo tudo aquilo que ele pode fazer para agradar a Deus, ele se sente completo, se sente feliz, e aí isso reflete na sua saúde física, né? E aí ele está dizendo aí, ó, olha o que a gente não deve se contaminar com o mundo. Ele dá uma lista. Tudo isso aí é coisa física, mas tudo isso aí vai atacar o espírito. O resultado é no espírito. Ele diz assim, ó, sobre o contaminar-se: pois do coração do homem saem os maus pensamentos. Quais são os maus pensamentos? Homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos, calúnias. A lista é grande. E calúnias. Veja que tudo isso também se apresenta para nós em coisa física, que a gente vê acontecer, né? Que a gente escuta e vê acontecer. Mas o problema está onde? No coração. Sempre vai atacar o homem espiritual. Aqui, ó. Por isso que a religião pura, verdadeira, ela começa por aqui. Se ela começar por aqui, eu, além de entender esses princípios, quando eu estiver atendendo a viúva e o órfão na parte mais frágil, a parte mais fácil desse pedido, eu vou fazer bem feito, porque o homem espiritual já foi atendido. E aí ele diz ainda aqui, ó, Paulo diz: entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. E me deixe confessar algo aí
com os irmãos. Existem linguagens que o mundo usa sobre essa questão da imoralidade sexual, que todo mundo usa, que quando chega no meu ouvido assim, eu escandalizo. Eu me escandalizo. Se tem uma coisa que eu me escandalizo, para mim só, eu não falo para ninguém, mas que eu não falaria aquelas palavras. Existem palavras que alguns irmãos falam sem entender. Inclusive, já ouvi falar do púlpito, irmão Pedro. Linguagens que está intrinsecamente ligada à questão da imoralidade sexual e as pessoas não entendem isso. E aí, Paulo diz aqui, nem sequer mencionar. Veja só. Por exemplo, vocês ouvem, né, a própria televisão, né, pessoas muito cultas nos jornais, nos telejornais, dizem assim, mas rapaz, esse negócio é muito bacana. Não viram falar isso? Bacana? A palavra bacana vem de bacanal, de orgia sexual da pior espécie, da qual Deus abomina. E as pessoas muitas vezes nem percebem, né, que está dizendo isso. Eu queria dizer outras palavras aqui, irmão Pedro, mas eu não posso dizer porque eu mesmo não me aprovo em dizer. Eu me sinto mal em dizer. Mas são palavras que as pessoas dizem. Até no particular eu digo para você. Se você vier me procurar, eu digo para você, essas palavras aqui não pode dizer, porque ela se refere a isso. Você não pode entrar com essa linguagem. Né? É o que Paulo está dizendo. Não é que se alguém disse aquilo por ignorância, não sabe o que significa, ele se contaminou. Não, ele está inocente. Mas é o que Paulo está dizendo aqui. Com que tipo de impureza ele está preocupado? Com a impureza da mente. Da mente. Cristo se preocupava com a impureza da mente ou com a impureza física? Da mente. Ele diz assim, ele pega um copo e fala assim, olha, vocês fariseus, vocês limpam o copo por fora. Está limpo, como esse copo aqui, está limpíssimo aqui, ó, né? Lavado, um copo de cristal aqui, limpíssimo. Vocês aí estão vendo que ele está limpíssimo. Mas, ele diz, mas por dentro está sujo. Antigamente não eram os copos, não era assim, eram os copos de bronze, de latão, você não via, né? Com essa transparência aqui. Então, eles limpavam, lavavam bem o copo por fora, mas por dentro estava o lodo, estava a bactéria, estava a salmonela, estava aquilo que ia causar. Aí Cristo falou assim são vocês, igual esse vaso, copo. Por fora vocês estão tomando banho, está com perfume, a roupinha passada, a roupinha limpa, tal. Mas e o pensamento por dentro? Como é que está o seu caráter? As suas intenções para com o próximo? Como é que você está adorando a Deus? Está de todo o coração? Ou, enquanto você adora a Deus, a sua cabeça está andando por lugares que Deus abomina? Como é que está? E é isso que Cristo fala, mostrando qual é maior e qual é a principal pureza que ele espera de cada um de nós, né? Ele diz bem claro aqui, ó. Ele diz aqui, ó, entre vocês não pode haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer tipo de impureza ou cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Próprio para o mundo, né? O mundo nem se escandaliza com isso, é normal. Colossenses 3,5 diz assim, Paulo ainda diz, ó, assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Tudo que pertence à sua natureza terrena, ou seja, está ligado à carne, à temporalidade, faça morrer. Veja que Paulo não tem meio termo. Existe meio termo para a morte? Existe meia morte? Morrer quer dizer deixar de existir, sepultar e enterrar e aquilo acabou. Alguém que morre da sua família, você volta a encontrar ele alguma vez? Nunca mais vai encontrar. Acabou para sempre. Não é? Então, é isso que ele está dizendo. Olha. O que tem que morrer? A imoralidade sexual, a impureza, a paixão que está vinculada a isso,
desejos maus, a ganância, que tudo isso ele diz o quê? É idolatria. Essas coisas me conduzem para a idolatria. Idolatria não é somente o homem se ajoelhar diante de uma imagem, venerá-la, servi-la, não somente isso, mas essas coisas conduzem o homem a isso. Essas coisas aqui, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos, conduz o homem à idolatria. A essa idolatria das imagens e outras coisas mais, né? Por isso Deus, diz Paulo em Romanos, capítulo 1, por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações. Olha, sempre o coração, quando ele fala de pureza, ele sempre vai vincular a questão da mente. Quando ele fala de impureza na Bíblia, nunca vai se referir ao estômago ou às mãos sujas. Está sempre vinculado ao homem espiritual. Os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação dos seus corpos, entre eles. Veja que a impureza do coração, primeira, ela conduz o homem à impureza física. Porque primeiro vem a impureza no coração, e o contexto aqui de Romanos, direto aqui, o versículo 22, 23, né? 20, do 21 até o 23, ele está falando das imoralidades sexuais, onde o homem deita-se com outro homem, o mesmo sexo, mulher com a mesma mulher, desfigurando a imagem de Deus nele, trocando o uso natural das coisas, mudando o uso natural das coisas. Isso é o que o mundo orienta, né? Eu estava vendo a entrevista, alguém mandou um link para mim, e eu abri o link ali, um vídeo, aqueles vídeos curtos, e eu escutei ainda, acho que uns 4, 5 segundos. A gente escuta, né, aquela besteira, a gente, né, já deleta logo. Era um entrevistado de um desses canais de YouTube, de podcast, que ele estava falando sobre um dos trapalhões, Zacarias, né? E ele dizia, olha, Zacarias, né, da minha infância, o personagem da minha infância, eu ri muito com Zacarias. Eu ria muito com aquele personagem. E aí, ou seja, é uma memória boa da minha infância, porque não me fez mal. Aparentemente não me fez mal, mas no meu subconsciente. No meu homem interior espiritual, que tipo de bondade, que tipo de construção espiritual aquilo trouxe para mim, né? Hoje, como homem espiritual, eu meço, mas eu não tinha condição de fazer isso quando era criança. E então ele dizendo que Zacarias, ele era homossexual. Ele casou com, aí disse até o nome da cantora, casou-se com a cantora, né, e tal. Mas ele disse assim, ó, ele era um homem que saía com outros homens, tinha outros namorados, então era um homem que tinha a mente muito além do seu tempo. Então ele está elogiando, ele está dizendo que nós somos atrasados, nós héteros somos atrasados porque não mantemos relações com outros homens. Mas Zacarias era um grande homem, porque estava à frente do seu tempo, porque mantinha relação com outros homens. Isso é a linguagem do mundo. Isso é o que o mundo prega como ser grande, ser sábio, ser inteligente, ser moderno, ser melhor, ser grande. É isso que o mundo ensina. Aí Paulo e Jesus e os apóstolos estão dizendo, não se contamine com isso. Contaminação, tipos vistos na carne. Vamos agora buscar os tipos da contaminação espiritual, né, ou da purificação espiritual, né, o contraste, vistos na tipologia, na carne, na coisa física. Vamos ver então, para a gente entender o que a mensagem quer nos dizer. Vejamos aqui no livro de Levítico, capítulo 11, versículo 23 e 24, que diz assim: e todos os outros insetos que voam, que têm 4 pés, ou 4 patas, né? Serão para vós uma abominação. E por estes sereis
imundo se você comer, se alimentar desses insetos. Qualquer que tocar nesses insetos, nos seus cadáveres, imundo será até a tarde. Então veja que ele está trazendo à tona aqui uma lei de saúde daquela época, que é vigente até hoje, já que o homem é o mesmo corpo e os insetos são o mesmo corpo, né? Basta ser inteligente para entender. Aqui, comer aqueles insetos de 4 patas fazia do homem um homem contaminado. Por quê? Porque ele ia daqueles insetos que o Senhor vai elencar lá, dos insetos, ele ia fazer o que com esses insetos? Ele ia estar trazendo para dentro dele o quê? Bactérias, vírus, fungos, que ele ia adoecer o corpo físico. E na tipologia bíblica, tudo que adoece o corpo físico é uma tipologia de contaminação no espírito. Então a gente vai ler esse texto de Levítico hoje, o judeu preso à letra morta, quando lê esse texto, ele só enxerga a contaminação física. Poucos judeus conseguem entender a tipologia, mas a maioria só entende a contaminação. Você vai ter febre, você vai adoecer comendo esse tipo de animal. Mas o Senhor queria transmitir algo maior. Aquilo que você coloca para dentro pela boca, que tem a imagem de um inseto. Ora, no Apocalipse 16, versículo 13, diz assim: e vi sair da boca. Boca é onde você entra o alimento, ou quando o alimento não presta, você vomita. Coloca ou sai pela boca. O alimento que não presta. O alimento que presta e o que não presta, ok? Vi sair da boca do dragão, da besta e do falso profeta 3 espíritos. Espíritos. Eram coisa espiritual, não era coisa física. 3 espíritos semelhantes a rãs. A rã é física. Mas ele não está dizendo que saiu 3 rãs? Saiu 3 espíritos, que estava tipificado na coisa física chamado rã. Que aqui no capítulo 11 de Levítico está sendo proibido comer rã. Aqui ele proíbe comer rã. Veja que no Apocalipse... É o que, meu Ludo? Voa? Não. Pula? Sim. Sim. Inseto que voa? Tem muito. Tem mariposa, tem... Eva, a barata tem mais de 4 patas, Eva. As baratas da tua casa estão amputando as patas do bicho? Não, olha. Então, todo tipo de inseto, porque esses outros insetos ele já proíbe naturalmente, mas o inseto de 4, né, de 4 pés, né, todos ele proíbe. Os besouros, né, são muitos besouros, ele proíbe comer aquilo lá, tá bom? E tem uma série, né, a centopeia também, que não só tem, são 100 pés, né, e aí também não pode comer. Então, tem uma série, ele tá citando aqui, eu peguei esse texto aqui, no capítulo 11, a palavra que mais se repete é a palavra imundo, imundícia. Eu peguei esse texto aqui específico porque ele fala do termo abominação. É uma imundícia que chegou no nível de abominável, que o Senhor não gosta. Ora, se ele está falando de uma tipologia de insetos que voam, por que insetos que voam? A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, não é contra o homem físico, é contra principados e potestades nas regiões celestiais. Quem é que está na região celestial? Quem voa. A tipologia de espírito que voa. Então, quando ele fala insetos que voam, ele está me dando uma tipologia de algo que me contamina aqui. Que me contamina aqui, no espírito. Por isso que eu trouxe esse texto aqui a título de tipologia. Olha, ainda no livro, aqui no Antigo Testamento, ali no Pentateuco, Números 19, 11 a 13, diz assim, ó, preste atenção nesse texto, que é mais uma tipologia.
Quem tocar num cadáver humano ficará imundo, impuro, durante 7 dias. Deverá purificar-se com essa água, com a água corrente, do contexto aqui, né? No 3º e no 7º dia. Tem que se lavar 2 vezes, no 3º e no 7º dia. Tocou num cadáver, fui visitar um morto. Mas ele é meu irmão, meu amigo, meu familiar, tal. Mas eu toquei em um morto. Você é imundo por 7 dias. Nesses 7 dias, no 3º dia você vai se lavar, pegar água corrente, se lavar, e no 7º vai se lavar. Olha, era uma cerimônia tipológica, porque isso não purifica ninguém. Purifica? Você tocando no morto e pegou uma bactéria dele, a água que lava, vai purificar? Você pode tomar banho com água sanitária, a bactéria já está dentro de você. Exatamente. Então está, até porque o 3º dia é o prazo em que a bactéria se manifesta. Você pegou gripe agora. Hoje aqui você pegou gripe de alguém. Ela vai se manifestar da 3ª para a 4ª. Ok? É o tempo de manifestação. Ó, mas se não se purificar no 3º e no 7º dia, ele não estará o quê? Puro, ele estará impuro. Olha o texto. Quem tocar num cadáver humano e não se purificar, também contamina agora o santuário do Senhor. Olha a tipologia como é linda. Contamina o tabernáculo do Senhor. E qual é o tabernáculo que Deus habita? É este ou é este aqui? E será eliminado do meio de Israel. Israel, povo espiritual. Ficará impuro, porque a água da purificação... E qual é a água da purificação? A palavra. Cristo vai dizer, Paulo vai dizer várias vezes, a palavra é quem purifica você. Então, e a palavra entra onde? No meu raciocínio, porque a palavra dela tem que ser racionalizada, tem que ter compreendida. E a purificação vem por isso. Então veja, porque a água da purificação não foi derramada sobre ele, sua impureza permanece sobre ele, enquanto a água não purificar. Isso é um ritual que hoje para a gente não tem mais sentido. Quem é que vai fazer isso? Porque isso aqui chegou num nível que a gente já faz naturalmente. Se você for no hospital, for numa farmácia, comprou um remédio, chega em casa, foi num posto de saúde, chegou em casa, toma um banho, se lavou. Você vai no hospital, chegou lá, tem um negócio de álcool, você já passa. Isso é normal para a gente. Mas o texto bíblico, que nós já entendemos que essa vida aqui, essa vida não vale nada, a gente está procurando, ninguém quer, a Bíblia não manda eu viver sujo para morrer rápido, não. A Bíblia ensina que eu valorize essa vida numa forma racional, mas a Bíblia também me ensina que esta vida não é a vida que eu busco, a vida que eu busco é eterna. Então a gente não está preocupado muito, vou no hospital, peguei uma bactéria incurável, agora eu vou morrer, porque Jesus não vai me curar, Deus não vai me curar. Muito bem, meu amigo, morra, qual o problema? A vida não é essa? Todos nós temos um prazo de validade, todo mundo vai morrer um dia. Por que eu estou com essa agonia, com medo de que eu vou morrer ou não? Essa é a mensagem profunda que essa tipologia traz para a gente. Se eu estiver preocupado com a coisa certa, se eu buscar a coisa certa, aí sim eu vou viver uma vida de pureza como Deus quer, não como o homem exterior quer. E o sacerdote examinará a praga, que é 3 tipos de contaminação que eu trouxe aqui. Aquela que você come um inseto, aquela que você toca, se relaciona com alguém, e agora a outra, que é na sua própria pele. E o sacerdote examinará a praga na pele da carne, a lepra, né, na pele de alguém. E o pelo na praga se tornou branco. A manchinha branca na pele e os pelos estão tudo branco ali, se tornou branco, e a praga parece mais profunda do que a pele, avançou da derme, né, na sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará por imundo. Quem é que declara ser imundo ou não? O sacerdote. Quem é o sacerdote hoje? Cristo. Ele é o sacerdote. Mas nós também participamos do sacerdócio, se tivermos no Espírito de Cristo, 100%. Somos sacerdócio real. Quem é que diz que eu estou... E a lepra aqui, ela é uma tipologia do pecado. Tudo que na tipologia é externo,
no espiritual é interno. A lepra é uma tipologia do pecado que torna o homem imundo por fora, a lepra. Veja que ele está examinando a pele, o homem exterior, que é uma grande tipologia. É por isso que Cristo, quando encontra o leproso, ele não podia tocar no leproso, ele ia se tornar imundo. Se o cara toca num... Se uma pessoa, irmão Pedro, toca num morto, fica impuro 7 dias, e você tocando no leproso, era impuro até que o sacerdote diga, está limpo. Quanto tempo? Até o sacerdote dizer, está limpo. Era 7 dias, depois mais 7 dias, depois tinha quarentena, se surgisse alguma coisa. Era muito tempo para ser declarado limpo, puro. Olha só. Então, esse é o Cristo em você. É o único que pode declarar assim, você está limpo do pecado. Então, essa é a pureza que nós devemos buscar. Purificação agora no antítipo. Vamos trazer agora para o âmbito espiritual. A gente viu exemplos aqui no âmbito físico. Comer o inseto, tocar fisicamente no morto, tocar fisicamente no leproso. Agora vamos para o antítipo, no âmbito espiritual, que é a questão aí da purificação, né? Olha o que o texto diz de Ezequiel 36, 25. O Senhor fala, e espargi-vos-ei com água pura, e vocês vão ficar o quê? Purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Purificar de ídolo? E quem foi que disse que ídolo está contaminado? Imagine um ídolo de ferro, de barro, de madeira. Qual a contaminação que ele tem? Nenhuma. Ele está falando aqui de uma contaminação espiritual. Tá, a contaminação da idolatria. Como é que alguém comete o pecado de idolatria? Você diz assim, imagine que um jovem, uma jovem, né, tenha um cantor como um ídolo. Vou falar uma coisa bem básica, né, porque tem muitas outras coisas mais profundas e mais complicadas, que são idolatria também. Mas o mais básico, o mais superficial que todo mundo entenda. Imagine que a pessoa tem como ídolo um cantor, uma cantora. Aí vem aqui para se apresentar aqui no estádio de futebol. E aí, essa pessoa é tão famosa que o Brasil todo vem para cá. Só tem 50 mil ingressos. Vai ter 1 milhão de pessoas para ver esse cantor, essa cantora. O que é que o jovem faz, o fanático? Ele vai para garantir o ingresso dele, ele vai armar uma barraquinha lá na frente da banca do ingresso, uma semana antes. E vai ficar lá comendo miojo a semana todinha para garantir o ingresso. E aí, quando a reportagem chega lá para dizer quanto tempo eles estão ali, aí eles começam a cantar, começam a gritar, se espernear, desmaiar, aí chega a SAMU para abanar o povo. Não é assim? Isso é idolatria. E é dessa idolatria que ele está falando aqui, que só é purificada com o quê? Com o quê? Com água? Não é qualquer água não, viu? A idolatria no seu coração, no meu coração, no coração do ser humano, ela só acaba quando o sujeito bebe da verdadeira doutrina. Você não encontra em qualquer igreja que está pregando qualquer doutrina, não. Só limpa com a palavra da verdade. Palavra plena da verdade. Tem muita gente falando contra a idolatria, é mais idólatra do que os outros. A lei passou, os mandamentos passaram, precisa fazer mais isso não. Que água é essa? Água suja. Água completamente baldeada. Lama, dando banho de lama. Aqui está dizendo, eu, Deus, espargirei sobre vós água pura. Eu vou dar a palavra da verdade. Porque Deus jamais iria servir uma água salobra, né? E aí vocês vão purificar da imundícia espiritual, que é a idolatria. Ok? Paulo já disse lá, ele disse, tudo isso é idolatria. Ele falou lá, né? Viu a relação da idolatria que ele falou? Imoralidade sexual, calúnia, roubo, violência. Ele disse lá, isso era idolatria. Ó. João capítulo 15, verso 3,
Jesus diz assim: vocês já estão limpos. Pelo quê? Por que Jesus não disse que era pela água e está lá em Ezequiel? Porque ele já está traduzindo. A água no Antigo Testamento era uma grande tipologia da palavra. O que vai purificar vocês é o conhecimento da palavra, da verdade, que eu vos tenho falado, que eu vos tenho dado. Essa é a palavra que vai purificar vocês. Esta é a purificação que vai fazer vocês participarem da verdadeira religião, da religião pura. Vocês só serão religiosos puros se vocês cumprirem esta parte que é a principal, a pureza no espírito. Cristo, o Senhor, diz assim, lá em Salmo 51, verso 10. Davi vai dizer assim ao Senhor numa oração, cria em mim, ó Deus, uma carne bem lavadinha. É isso que ele diz aqui? Uma carne bem limpinha, lavada no sabão do lavandeiro, como ele dizia antigamente. Não, ele pede para criar um coração puro. Não é uma carne pura, não. Um coração puro. E o que mais? Renova dentro em mim o quê? Um espírito reto. Aqui está a purificação. Que é no espírito, que é no coração. Você pode até passar o dia inteiro trabalhando como são muitas atividades, que você pode se sujar. Muitas atividades. Por exemplo, um pedreiro numa obra que ele está derrubando o reboco, vai ficar ensopado, vai ficar cheio de poeira, junto com o suor, Imagine. Um mecânico trabalhando na oficina, pegando ali em graxa de carro, vai manchar as mãos. Essa sujeira, meu irmão, não contamina você em nada. Pelo contrário, em muitos casos é até um testemunho de um homem de bem, trabalhador. A sujeira mesmo que o homem tem que se livrar é aquela do interior, a espiritual, Olha o que diz o Salmo 24, versículo 3 e 4, Ele pergunta assim, quem poderá subir o monte do Senhor? O monte Sião, o monte quer dizer subir. Subir é fácil ou é difícil? Quem gosta de subir aqui? Subir não é ruim, subir? Não dói? Não incomoda subir? Quem gosta de subir essa escada aqui, para cima? Tem gente que sobe aqui, chega aqui em cima, está soprando, assobiando, cansado, É ruim subir. A primeira frase desse texto está mostrando que requer sacrifício. Para você se congregar no Monte Santo do Senhor, lá em cima, subir o monte, que é o monte da purificação. Quem poderá subir esse monte? Quem poderá entrar no seu santo lugar, na presença espiritual de Deus? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro. Mão limpa aqui, ele está falando fisicamente? Mão significa ações, as minhas atitudes, as minhas relações com o mundo, aquilo que eu toco, aquilo que eu vejo. Aquele que tem mãos limpas e coração puro, que não recorre aos ídolos. Na agonia, vou buscar ali o meu ídolo, E nem jura por deuses falsos. Isso é pureza de espírito. E aí, olha o que ele diz aqui em Isaías 1,16. Lavai-vos, purificai-vos. Lavar e purificar. São dois termos, interessantes, porque lavar eu posso entender que seja algo externo. Purificar eu posso entender que tem duplo sentido. Pode ser externo e pode ser interno. Mas aqui tem justamente esse duplo sentido. Tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Então, nós estamos falando aqui, meus amados, se a gente é crente de verdade, se a gente diz que é cristão e serve a Cristo, a primeira faxina que a gente tem que fazer é na nossa mente, nos nossos pensamentos. Porque lá
a palavra de Deus, se eu leio e creio nela e coloco em prática o que ela está mandando eu fazer, ela é muito mais forte do que a água sanitária. Vai deixar tudo limpinho, tudo branquinho, como a Bíblia diz que o sangue de Cristo, o Espírito de Cristo é alvejante. Deixa tudo branco e limpinho, né? Ó, aí ele diz como isso ocorre. João, o apóstolo João vai dizer como isso ocorre. Ó. Se nós confessarmos os nossos pecados, Jesus é fiel e justo. Né? É Jesus ou é Deus o Pai aqui? Jesus, ele está falando que nós temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus. O Pai perdoa, mas sem a ação de Cristo como advogado, a gente não consegue nada. Ó, ele, Jesus, é fiel e justo para nos perdoar ou pedir perdão pelos nossos pecados e nos purificar. Veja que a purificação das Escrituras Sagradas sempre está ligado ao pecado. Nunca está ligado à coisa física. Sempre. E essa é a maior imundícia que nós precisamos nos livrar. Então vamos concluir aqui a nossa reflexão falando de pureza agora na boca de Jesus Cristo, né? Jesus é quem vai falar, trazer essas mensagens espirituais sobre a pureza, sobre o principal alicerce da igreja pura, da religião pura, né? Ele diz em Mateus 22, 10 e 11 assim: então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. Não tinha ali um homem de veste branca. Não tinha ali um homem de veste limpa. Não tinha ali um homem de vestes puras. Que nas Escrituras Sagradas, vestes está vinculado à justiça de Cristo, à pureza espiritual. Cristo, ao contar essa parábola, está dizendo que no reino de Deus não entra ninguém sujo, ninguém com suas próprias vestes, ninguém com roupas com nódoa, com mancha, né? E é por isso que todos os santos, na tipologia, vestem roupas brancas, na tipologia. Sabe por quê? Uma roupa preta, irmão Pedro. Ó, estou aqui de escuro. A roupa preta esconde a sujeira. Esconde, não é? Olha, irmão Pedro. Ó, Fernando, ó. Começou a filosofar, tá vendo? Olha. Agora, a roupa branca, Altemar, a roupa branca. A roupa branca, diga aí. Ela não denuncia a nódoa, por menor que seja. Basta um pingo de um sumo de qualquer fruta. Ela denuncia. Você não tem como negar que você está sujo com a roupa branca. Porque qualquer coisa mancha ela. Por isso que a Bíblia diz que os atos de justiça dos santos são as vestes de justiça de Cristo. E Cristo está vestido com roupas brancas, Talari. Olha, o sacerdote ele vestia roupa de linho finíssimo. A palavra finíssimo troque por branquíssimo. Finíssimo quer dizer branquíssimo. E aqui está uma grande tipologia. Roupa tem a ver aqui com caráter. Caráter. Atos de justiça do caráter. Não está falando do homem exterior. Nunca a igreja de Cristo, a professa igreja de Cristo, andou tão bem vestida e alinhada, mas com tantos problemas de ordem espiritual. Essa é a época que nós vivemos. No livro de Lucas, Jesus fala assim, ó, o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos, depressa, 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 tragam a melhor roupa. Melhor roupa significa o quê, irmão Pedro? Roupa limpa, lavada, nova, esteja pronta, lavada e passada, e vistam nele. Coloquem um anel no seu dedo e calçado nos seus pés, tragam o novilho gordo e matem-no, vamos fazer uma festa, porque o meu filho
voltou, vamos comemorar. Mais um texto que implicitamente traz a figura da purificação. A própria parábola diz que o filho se encontrava com os porcos, tipo de imundícia, comendo as alfarrobas dos porcos. Ele sai de lá para experimentar a coisa limpa, pura. É assim que Deus quer fazer com cada um de nós. Enquanto estamos no mundo, nos deliciando, as consequências do mundo é a nossa relação com os porcos, com a imundícia dos porcos. Mas, ao voltarmos para o Pai, é necessário estarmos de roupa limpa, roupa nova, né? E aí, participar do novilho gordo, novilho, o sacrifício que era feito pelo sacerdote, pelo leproso. Pureza por Jesus, milagres aqui para a gente concluir, né? E aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor bem pode me limpar, me purificar da minha lepra, né? E Jesus disse, e ele, estendendo a mão, tocou o leproso, dizendo: quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Muita gente, quando olha para esse texto, enxerga apenas que houve uma cura da pele, do homem físico. Mas ali houve uma outra cura. Uma cura no espírito. Aquele homem estava sendo purificado, justificado por Deus. Por causa, não da cura que recebeu na pele, mas por causa da sua fé. Quando ele diz, o Senhor, se o Senhor quiser, o querer está no Senhor, o Senhor tem o poder de fazer isso. Eu acredito que você pode, porque é se você quiser. A fé daquele homem mostra claramente a sua justificação e por acreditar na palavra que dizia que Cristo podia, aquela água, aquela palavra lava ele, pela fé da palavra que ele ouviu, e ele é purificado pela justificação que recebe. No livro de Marcos, por exemplo, nós encontramos um outro milagre, quando diz, então a mulher que sabia o que tinha acontecido, aquela mulher que estava 12 anos, imunda todo dia, porque todo dia ela jorrava sangue da sua hemorragia, né? Era como se ela tivesse uma menstruação ininterrupta. Era imunda o tempo todo. Sabia que, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante de Jesus e disse toda a verdade. Senhor, eu estou há 12 anos sofrendo, andando de médico em médico, gastei tudo que eu tinha, mas o que acontecendo comigo é que eu estou ficando pior cada vez mais. Ela disse toda a verdade. E então ele lhe disse, filha, a tua fé curou da hemorragia. Foi isso que ele disse? A tua fé te salvou. Salvação tem a ver com o âmbito espiritual. Cura pode haver somente com a questão física. A tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Qual era o mal? Para o fariseu que estava escutando, o mal era a hemorragia. Para Cristo que estava falando, o mal era o pecado. Inclusive o derramamento do sangue contínuo é uma tipologia da vida que vai se esvaindo para a morte. Pelo pecado. A imundícia, meus amados irmãos, e aí para concluir aqui, o último texto de João 2, 6 e 9, ele diz assim, ó, e estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes, ou 2 ou 3 metretas, depende de outra versão, e logo que o mestre-sala provou a água, que foi transformada em vinho, chamou então o mestre-sala o esposo, o noivo que estava casando, para dizer, mas rapaz, que coisa maravilhosa é essa, só que você fez um erro, você serve primeiro o vinho bom, né? Não é? Primeiro é o bom, quando o povo está bêbado, ele serve o mal. Você se viu qualquer coisa e deixou por último o vinho bom, né? Diga isso não, o povo não vai para sua casa. Aqui o texto fala claramente aqui, ó.
as purificações dos judeus. Irmão Pedro, os judeus de antigamente eles faziam uma cerimônia para purificar o homem exterior. 6 vasos grandes, com a água guardada, água purificada, água limpinha, só para eles lavarem as mãos, o corpo, para participar de uma purificação exterior. Aí Cristo vem e diz assim: só eu, só através de mim, meu Pai, só através de mim, pode purificar vocês no interior. Vocês têm que beber o meu vinho. Vinho, que é um tipo do Espírito. Somente pelo Espírito vai purificar o vosso espírito. Só eu posso operar essa transformação em vocês. Só eu posso purificar o homem interior. Foi para isso que meu Pai me enviou. E é essa a grande e maior necessidade. Se vocês forem purificados no Espírito, vocês vão ficar felizes como todo esse povo que está aqui na festa, dizendo que coisa saborosa, que coisa gostosa, que casamento. Vocês vão se sentir bem. Purifiquem o Espírito e todas as doenças, principalmente as espirituais, abandonarão as vossas vidas. E para concluir o texto, a nossa conclusão diz assim, ó: se antes não fomos purificados pela ação do Santo Espírito de Deus, eliminando toda a maldade em nós, jamais poderemos amar os órfãos e as viúvas, atendendo em todas as suas necessidades físicas e espirituais. Enquanto o velho homem não for destruído com o fogo do Espírito, purificando-o como ouro no fogo, né, para que a nova criatura surja, não amaremos. Não amaremos. A gente não consegue cumprir nem a parte mais fácil, que é atender a viúva e os órfãos nas suas necessidades. Meus amados, que o Senhor Deus, através do Senhor Jesus Cristo, concedendo o seu Santo Espírito a cada um de nós, possa nos ungir e com esse Espírito, com esse fogo, com essa água, Ele possa nos purificar. Estamos numa semana de oração. Estamos nos preparando para um retiro do período de Páscoa, no próximo final de semana. Então, nada mais importante do que nós nos entregarmos, nos dedicarmos durante toda essa semana, nos purificando, para que, junto com os irmãos, nesse monte da congregação, possamos ter um contato espiritual profundo com o nosso Deus. Amém?